Então, o objetivo dessa segunda parte da aula é falar um pouco mais sobre os cicloconversores e os conversores matriciais. Inicialmente, eu gostaria de definir o que é um cicloconversor. Então, o cicloconversor é um variador de frequência direta que converte tensão CA de uma frequência em tensão CA em outra frequência, sem estágio intermediário. Além disso, a maioria dos cicloconversores é com comutação natural, e a frequência máxima de saída é limitada a um valor que é apenas uma fração da frequência da fonte de alimentação. O que isso quer dizer? Que se você tiver uma fonte de alimentação, como no Brasil, de 60 Hz, o seu ciclo conversor ele vai ser um múltiplo, inteiro. Ou seja, se sua rede é 60 Hz, você poderia dividi-la por 2 e ter uma tensão de 30 Hz. Ou dividir por 3 e ter uma tensão de 20 Hz. Ou dividir por 4 e ter uma tensão de 15 Hz. Então, sempre a saída de um ciclo conversor é múltiplo da tensão da rede. Consequentemente, as principais aplicações dos cicloconversores ocorrem em acionamentos de motores CA de baixa velocidade, na faixa de até 15.000 kW, com frequência de 0 a 20 Hz, mas poderia ser também de 30 Hz. Então, este é um exemplo de um cicloconversor monofásico. Então, observe que nós temos dois conversores, um chamado P, outro chamado N. O P vai fazer o semiciclo positivo, por isso que ele é chamado de P. E o N vai fazer o semiciclo negativo. Então, todo o semiciclo positivo da carga vai ser feito por esse conversor. Todo o semiciclo negativo vai ser feito por esse conversor. Vamos ver como isso fica na realidade. Então, observe, que aqui nós temos a tensão de entrada, Vs, enxergada pelo conversor P, e como esse aqui está de cabeça para baixo em relação ao P, o N está invertido aqui, ele enxerga essa tensão aqui. Então, observe que nesta primeira parte aqui, imagine que você quer diminuir a frequência 3 vezes. Ou seja, você teria que aumentar esse período aqui por 3. Logo, como que é feito? Então, imagine só o conversor P inicialmente, tá? Então, no primeiro semiciclo positivo, ele deixa conduzir, por exemplo, aqui com T1 e T2. No semiciclo negativo, ele deixa conduzir com T4 e T3, forma essa onda aqui. E no semiciclo positivo de novo, ele deixa conduzir com T1 e T2. Então, durante esses três semiciclos, observe que nós só temos tensão positiva. Foi utilizado o conversor P. Agora, observe que para fazer o semiciclo negativo, então eu vou utilizar o conversor N. Então, quando tiver aqui negativo, eu vou utilizar aqui o T2 e o T1, depois o T4 e o T3, depois o T2 e o T1. Então, formei 3 ciclos agora, negativos. Qual que é a forma de onda resultante? É como se você tivesse uma tensão começando aqui, passando em 3π e terminando em 6π. Ou seja, eu consegui aumentar o período da minha onda de 2π para 6π. Quer dizer que a frequência caiu 3 vezes, ou seja, caiu de 60 Hz para 20 Hz. Eu consegui, então, diminuir a frequência da minha onda. Isso é muito interessante quando eu tenho aplicação para motores muito grandes, porque geralmente a frequência de operação desses motores é muito mais baixa do que a frequência da rede, principalmente na partida. Observe que o mesmo efeito pode ser feito pensando em retificadores trifásicos, Então eu tenho aqui para o semiciclo positivo, o conversor P, e para o semiciclo negativo, o conversor N. Só que aqui então eu tenho dois trifásicos, mas minha carga é monofásica. Então aqui eu teria o efeito disso. Então teria vários pulsos do semiciclo positivo feito pelo conversor P, vários pulsos pelo semiciclo negativo feito pelo conversor N. E aqui no caso a frequência ficou 12 Hz. Ou seja, eu consegui aumentar 5 vezes o meu período. Então meu período passou de 2π para 10π. Então em 10π finalizaria o período da minha tensão em cima da carga. Logo, 12 Hz é um múltiplo de 60 Hz. Então eu dividi minha frequência por 5. Uma outra topologia agora, que não é um ciclo conversor, é um controlador de tensão CA. Observe que eu poderia fazer inicialmente, nós aprendemos que
Com uma chave eu poderia controlar a tensão na minha carga. Então, semiciclo positivo S1, semiciclo negativo S2. O diodo é que está aqui para evitar a corrente reversa na chave. Além disso, por que eu posso colocar esse diodo aqui? Porque observe que tem um diodo de roda livre aqui. E tem um diodo de roda livre para o semiciclo positivo e tem um diodo de roda livre para o semiciclo negativo. Então eu trabalho em conjunto. Quando eu ligar S1, eu ligo também S1'. Então, quando eu ligar, ficar ligando e desligando a chave de S1, S1' tem que estar ligado. Porque na hora que eu tentar abrir a chave aqui S1, a corrente não vai poder passar em S1, mas vai poder passar por D1'. E no semiciclo negativo eu ligo D2, né? Eu posso ficar chaveando D2 no semiciclo negativo, mas eu tenho que estar com D2', né? Ou S2' ligado, né? Para permitir passagem de corrente por D2'. Então esse é um controlador de tensão CA com controle PWM. Então aqui está a modulação por largura de pulso, né? E eu tenho 2 diodos de roda livre. Então é uma aplicação bem interessante também. E aqui seria a forma de onda da tensão na carga, né? Já o último conversor que a gente vai falar nesta aula de hoje, o conversor matricial, também ele é muito interessante. Então o conversor matricial ele utiliza chaves bidirecionais totalmente controladas para a conversão direta de CA em CA. Trata-se de um conversor de estágio único que necessita apenas de 9 chaves para a conversão de trifásico para trifásico. Eu deixei esse 9 chaves em vermelho porque esse 9 chaves, na verdade, uma chave bidirecional, por exemplo, eu poderia usar 2 tiristores, né, e fazer uma chave bidirecional, no semiciclo positivo e no semiciclo negativo. Então, na verdade, esse 9 chaves pode ser 18 chaves, né, porque dificilmente eu vou usar uma chave bidirecional, posso usar um tiristor ou um GBT, né. Então eu teria que ter um para o semiciclo positivo e um para o semiciclo negativo. E é uma alternativa para o inversor retificador de tensão PWM de dupla face, que a gente acabou de ver. Então observe aqui, nós temos a rede elétrica, ABC, e eu tenho a minha carga, ABC. Observe que eu posso ligar, através das chaves SAA, SAB e SAC, a fase A tanto na fase A da carga, ou a fase A na fase B da carga, ou a fase A na fase C da carga. A mesma coisa eu posso ligar qualquer uma das fases da rede A, B ou C na fase A da carga. Então está aqui o diagrama de possíveis conexões, né, de tensão. Então isso me dá uma flexibilidade muito grande. Então observe como ele é construído, né? Então eu tenho aqui da Inex, né? Então ele parece mesmo, né, teria uma matriz, né, que seria a tensão de entrada, tensão de saída, né, e a conexão entre eles, né? Então, aqui seria um outro conversor matricial da Fuji, então de 600 volts, 100 amperes, né, com IGBT, então também permite essa CA-CA, né, direto, sem estágio intermediário, sem banco de capacitores, né? E quais são as vantagens então de conversor matricial? A tensão de saída e entrada são senoidais. Mínimo componentes harmônicas de ordem elevada. Sem subharmônicos, é um conversor bidirecional natural. O fator de potência de entrada pode ser totalmente controlado. Mínimo armazenamento de energia, vocês viram que não tem capacitor. Um aumento na vida útil do conversor, né, já que não tem esses capacitores e outros componentes, né, que podem danificar com o tempo. Desvantagens. A transferência máxima de tensão entrada e saída é de 87% na região linear. Necessita de mais chaves sendo condutoras que outros conversores AC-AC. E necessita de chaves bidirecionais construídas a partir de chaves unidirecionais. Então, como eu comentei, né, às vezes vai precisar de 2 transistores ou 2 tiristores para poder fazer o caminho semiciclo positivo e semiciclo negativo. Então aqui estaria o diagrama, né, de conexão também, mais uma vez, e observe que aqui pode ser um exemplo de chave bidirecional, ou seja, utiliza 2 aqui transistores e 2 diodos. Então na verdade são 4 elementos para fazer uma chave dessa. Se você multiplicar isso por 9, né, seriam 36 elementos, né, 18 diodos e 18 transistores. Então essa é a diferença entre o conversor tradicional que a gente viu, né, que liga e desliga o barramento CC, né, e aqui o conversor matricial. Então ele modula a tensão de linha. Então ele vai modulando a tensão de linha, né? Aqui modula com barramento CC constante. Então geralmente eu tenho um estágio CA-CC, retifico, e aí eu faço a transformação, né, de CC para CA. Aqui não, é CA-CA. Então eu estou modulando tensão de linha, ok? Tanto semiciclo positivo quanto semiciclo negativo.
E se eu fizer um espectro harmônico da corrente, né, que é disponibilizado nesse material, observe que desloca, né, as componentes harmônicas para a frequência de chaveamento. Tem um fabricante japonês, Yaskawa, que produz o dispositivo chamado U1000, que seria o Matrix Converter. Então tem um vídeo no YouTube deles muito interessante, depois vocês podem ver. Vou deixar na descrição do vídeo também. E aqui é um exemplo de aplicação. Então observe que tem um motor, né? Então tem um inversor e um PWM, um conversor PWM e um inversor acionando para acionar esse motor. Além disso tem filtros, tem reatores de linha e também tem filtros harmônicos. Então também tem filtros harmônicos aqui. E eles substituem tudo isso, né, por apenas um conversor. Então seria um conversor matricial. Então ele faz esse controle do motor, tem controle de harmônico, controle de fator de potência, faz filtragem, né? Então segundo os fabricantes, eu nunca testei para comprovar, né, mas a propaganda deles é muito boa. Outra aplicação bem interessante é essa aqui, ó. Então você teria dois motores com inversores acionando esses motores e uma resistência para poder dissipar energia. Então se você tiver, por exemplo, acionando esse motor aqui e por algum motivo você precisa de retornar a energia, frear o motor, né? Você poderia ter que frear o motor. Você poderia freá-lo jogando energia na rede elétrica. Então seria uma aplicação muito interessante. Essa outra aplicação aqui também, que você dissipa num resistor, no banco resistor. E eles dão um exemplo, por exemplo, teste de automóveis. Então tem um motor que aciona, né, no chão, né, duas esteiras para poder movimentar a roda do automóvel. Então o automóvel fica parado no centro de teste, mas ele fica acionado por como se fosse uma esteira, só que para carro, né? E aí você tem que ficar acelerando e desacelerando, né, para poder testar o carro. E aí, às vezes, para frear, você no centro de teste joga a energia num banco de resistor, né? O carro não está freando de verdade, então você tem que tirar a energia do motor, né? Ou da esteira e joga no banco resistor. Então você está perdendo energia. Outra aplicação muito interessante que eles falam também é de guindaste. Então o guindaste ele levanta uma carga, então o motor tem que acionar numa direção. E na hora que a carga desce, por gravidade, você poderia girar o motor ao contrário e produzir energia. Então, lógico que se fazer isso uma vez por dia não vale a pena. Mas se você pensar isso num porto, né, que fica levantando guindaste, um guindaste que fica num porto levantando containers todo dia, né, 24 horas por dia, ao longo dos anos você pode recuperar uma grande quantidade de energia. Então eles propõem, né, então essa substituição. Então você poderia tirar a energia do motor e devolver para a rede. E também acionar o motor com esse conversor matricial, né? Então é isso. Termina aqui o capítulo 11 do livro do Rashid. Deem uma lida lá.